Frente a Frente com Arnaldo Nisquier. Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, hoje diretamente dos estúdios da KTV no Rio de Janeiro. E com um prazer muito grande, estamos recebendo a visita do escritor, do jornalista, do acadêmico Antônio Olinto. Ele é um dos secretários da Academia Brasileira de Letras e é um homem muito conhecido, professor há mais de 25 anos, professor de latim. Vejam lá, é uma coisa complicada, mas até eu posso e vou perguntar para ele se ele é favorável, quem sabe, não digo a volta do latim, mas a que se considere o latim ainda nas nossas escolas. Professor Antônio Olinto tem uma larga tradição na imprensa brasileira. Durante mais de 25 anos ele foi também responsável por uma seção muito importante do jornal O Globo, Porta de Livraria. E é uma pessoa muito atenta ao que se passa na literatura universal. Antônio Olinto, muito obrigado pela sua presença no nosso Frente a Frente. Muito obrigado pelo convite, estou aqui com todo prazer e alegria. Muito bem. Pediu permissão a Zora Seujan? A Zora é a esposa dele. Por escrito. Por escrito. Por escrito. Um casal de escritores, tudo tem que ser por escrito, não é? Claro. É muito bem. Olha, Antônio Olinto, eu quero lhe perguntar de saída, com essa experiência, inclusive internacional, você durante muitos anos serviu as embaixadas brasileiras lá fora, não é? Sempre com um adido cultural, uma posição muito importante. Comparando o que se passa no Brasil com o que se passa no mundo desenvolvido, por que se lê tão pouco em nosso país? Nós temos aí vários motivos. Em primeiro lugar, você sabe o motivo econômico. Comprar livro faz parte do orçamento de um japonês educado, de um americano educado, de um francês educado, de um inglês educado. Compra um tanto de livro por mês ou por ano. Aquilo já é um hábito. É um hábito. E a Unesco fez uma vez uma estatística e diz que no Brasil, cada brasileiro gasta $6 por ano em livro. No Japão, $250 por ano. Barbaridade, é uma diferença de 6 para 250? Para 250, uma coisa impressionante. De modo que você chega em Tóquio, que é o exemplo que eu estou dando, você pega um metrô, um trem de metrô, eu peguei um para ir até o fim da linha, para ver como é que era. Aquele TGV? Exato. Quando cheguei, todos os passageiros tinham um livro na mão, alguns tinham um jornal, mas era assim de 90% eram livros. É verdade que aquele TGV não sacode, não é? Agora você lê tranquilamente. Você não ouve nada? Nada. É silencioso, dá para ler tranquilamente. Mas isso você encontra em quase todo o mundo. É um hábito. E nós não temos esse hábito, porque não somos induzidos a ter esse hábito. Desde cedo. Desde cedo. Não aprendemos a ter o hábito, porque em criança não nos dizem você tem que ler, você deve ler. E ainda mais hoje, com o mundo visual, esse hábito vai diminuindo cada vez mais. Mas você vê, não interrompendo o seu raciocínio, que é muito claro, o Bill Gates disse outro dia que o melhor presente que ele tem dado aos seus filhos são livros. E não só livros em si, mas os livros na TV, os livros dentro da máquina visual. Você pode ter o livro da máquina visual. Mas, claro, não é só quando você tem uma minissérie ou qualquer coisa assim, exato, é uma literatura eletrônica. E agora, ler é tão importante porque no ler você sai de fato de dentro de si mesmo, de fora da sua cidade, de fora do seu país. E você entra em contato com as correntes da humanidade todas, intelectuais, sentimentais, musicais. Você fica por dentro. Se você pega uma Madame Bovary, ou pega um Proust, ou pega um Machado de Assis, você conhece o homem e a mulher, você conhece a humanidade. Você passa a conhecer aonde é que você vive, por que vive, com quem vive e o que você pode contar com essa vida. Está tudo lá. E por que você acha que se isso se faz pela televisão, por exemplo, ou até como se fazia pelo rádio, isso não tem o mesmo efeito? Por quê? Eu acho o seguinte, que o que é visual, você guarda na memória, mas some com uma certa facilidade. Quer dizer, não demora muito tempo. A palavra que você vê no livro demora mais tempo. E não só demora mais tempo, mas está mais bem explicado.
Você não vai poder colocar uma página de Proust na televisão. Não tem como. Não tem como. E nessa página, o que ele diz, se dizia no meu tempo, não está no gibi. Quer dizer, ele faz você compreender as pessoas, compreender a vida. Portanto, essa explicação que o livro dá é que te enriquece. O outro te dá aquele vislumbre, passa pelos olhos e fixa um pouco, é agradável, é formidável, né? É uma obra de arte também. Mas você não tem o pensamento. O pensamento não fica. De vez em quando você tem uma frase que você lê em Machado, ou que você lê em Virginia Woolf, e de repente aquela frase significa para você uma explicação de vida. E você guarda aquilo para sempre. Ah, então é por isto. É por isso que me aconteceu isso daquela vez. É por isso que a vida é assim. É por isso que o Rio de Janeiro é o que é. Isto é, explica. Porque a vida é um mistério, a cada instante, mistérios de todos os tipos. Então, o que é que o escritor, o poeta, o artista, o que é que eles fazem? Eles levantam a tampa do mistério e te mostram a coisa como é. E quando você chega no caso do Flaubert, quando ele fez Madame Bovary, né? Perguntaram a ele, em quem é que o senhor se inspirou para fazer Madame Bovary? Ele disse, Madame Bovary, c'est moi. Ele se inspirou na vida dele mesmo. Eu tirei de dentro de mim, Madame Bovary. É claro, nós temos todo o mundo dentro de nós. Eu acho interessante você dizer isso, porque outro dia nós conversávamos, nós dois, com Josué Montello, a respeito da literatura dele. Ele completou, ele me deu, e deu a você também, o 130º livro. Exato. Incrível, né? O homem produziu 130 livros, e segundo ele, até agora, porque ainda vem mais, ainda né? vem mais, Muito bem, e ele, basicamente, os seus romances são baseados, né? Os seus romances são lastreados na vivência dele em São Luís do Maranhão. Ele fala também em Alcântara e tal, mas a vida dele, basicamente, se situou em São Luís do Maranhão. Então, a literatura dele, que é uma literatura reconhecida universalmente, ela se passa naquele locus em que ele viveu. Portanto, é a experiência dele. É a experiência dele. Tudo que está ali é ele. De certa maneira, Machado de Assis é o Rio de Janeiro. O próprio Machado nunca viajou ao exterior? Diria. Mas Machado e Capitu, será que ele dizia? Capitu, sou eu? Eu sou Capitu? É possível. É possível. É possível que dentro daquela experiência... Ele não tinha os olhos oblíquos. Não seria Capitu física, mas seria uma Capitu mentalizada. Mental. Você sabe que essas coisas são tão fortes, você imagina que Capitu e Machado. Eu estou em Nova York, posto em sossego, professor visitante na Universidade de Columbia, e de repente me convidam para um julgamento. O professor William Grossman, da Universidade de Nova York, a competidora, me diz, há um julgamento aqui, eu quero que você venha. Diz, pois não, qual é o julgamento? Os meus alunos vão julgar Capitu. Epa! Eu disse, Capitu, nós teremos um advogado de defesa, e um promotor, um júri e os alunos em geral. Um júri simulado com lá, alunos de português. De português, todos de português. Então lá fui eu para assistir e o problema era o seguinte, Capitu traiu ou não traiu? Epa! Então veio o promotor e disse, traiu, papai, citou trechos, vejam só aqui, capítulo tal, etc, traiu, tal. E depois veio a advogada de defesa, era mulher. Veio a advogada de defesa, disse, não traiu, e houve um debate de 1 hora, ao fim do qual foi ao júri, e imagina o resultado. Absolvida. Absolvida. Agora, veja a força... Isso parece que você decide. Pois é, parece. Mas veja a força de um livro, a força de uma personagem inventada pelo Machado e a força de todo aquele encadeamento de circunstâncias que vão levando ou não à suspeita de uma traição que o filho não é ou é. Você conhece muito inglês, viveu muito tempo lá fora, você traduz, você verte, você faz tudo com a língua inglesa porque conhece profundamente. Você acha que quando se verte uma obra como a de Machado de Assis
para uma língua como o inglês, que é uma língua que é bastante diferente da nossa, não é língua latina, claro. Você acha que perde alguma substância? Depende sempre do autor. Machado não perde absolutamente nada. Agora, em contrapartida, por exemplo, Guimarães Rosa perde. Porque o Guimarães tem muitas palavras criadas. E não é só isso, né? quer dizer, eles não conseguem traduzir a força vocabular verbal do Guimarães Rosa. Então, às vezes, um livro como Grande Sertão Veredas parece um romance de faroeste. Ai, que não em inglês. E não é um romance de faroeste. E em alemão parece que eu ouvi isso também. Então, pode ser o seguinte, em que, como eles não percebem e não podem perceber, porque muita coisa é inventada pelo autor, pelo próprio Guimarães Rosa, seria preciso um criador que refizesse aquilo tal como Antônio Weiss refez o Ulisses de Joyce. Isso é um trabalho de recriação, o que é muito difícil. Já o Machado, não. O Machado já é britânico. Ele é britânico no estilo, era britânico na figura, nas reações. Na elegância. Na elegância geral da vida dele toda foi um britânico. De modo que é muito mais fácil. Você veja, a força do Machado é tanta que o Salman Rushdie, aquele que escreveu o famoso... Está sendo caçado. E foi condenado à morte. Ele disse uma frase, digamos assim, se Borges deveu alguma coisa a alguém na literatura mundial, foi a Machado de Assis. Então, o Borges, o grande escritor argentino que quase conquistou o prêmio Nobel, um homem do maior valor, diz ele, sem Machado não teria havido Borges. É uma opinião. Claro. A Susan Sontag, que num prefácio às Memórias Póstumas de Brás Cubas, em edição americana, também diz, é espantoso que este homem, que pouco saiu do Rio de Janeiro, foi a Friburgo uma vez, não é? Foi, não viajou. Não viajou, pouco saiu do Rio de Janeiro, ficou ali naquela cidade quase colonial, porque ele tinha pouco tempo de independente, tenha conseguido escrever esse tipo de livro de apelo universal e também local, porque nós o sentimos como brasileiro. Embora ele extrapole inteiramente dessa carioquicidade, dessa brasilidade e entra num capítulo de capítulo universal. Não? E da universalidade. Da universalidade. Agora, Olinto, você tendo vivido lá fora tanto tempo, a que você atribui a ausência de um prêmio Nobel brasileiro? Há vários motivos. Em primeiro lugar, a ausência de uma política brasileira de cultura no exterior. Nós não temos uma política de cultura no exterior. Nós teríamos, por exemplo... Nós não temos muito nem aqui, nem aqui, não temos pensando aqui, bem. É claro. Mas, por exemplo, seria preciso que o Ministério da Cultura tivesse serviços lá fora, assim como o Conselho Britânico, sem ter coisa alguma que ver com os Ministérios de Relações Exteriores. Seria apenas a cultura funcionando lá fora. Assim como nós temos, por exemplo, todos os países do mundo têm um adido cultural escolhido pelo Ministério da Cultura, um adido militar escolhido pelo Ministério do Exército ou da Guerra, Marinha e assim por diante. Nós não temos um adido cultural propriamente. Nós tivemos durante algum tempo. Por acaso eu fui o primeiro adido cultural oficial, fui eu, que eu ia ser embaixador na Nigéria, saiu o Jânio Quadros, Tancredo me chamou e disse, olha, embaixador não, porque já está tudo lotado, mas eu faço questão que você seja adido cultural na Nigéria. Você quer ir para a Nigéria? Eu digo, quero, estou interessado na África. Então você vai ser adido cultural. Eu digo, perfeito. Procurei o departamento lá e disse, pois é, adido cultural. Eu disse, mas Antônio Olinto, não existe esse cargo na diplomacia brasileira. Eu disse, não. Eu disse, não. Ele disse, bom, então passou a existir. O primeiro-ministro me convidou. Ele aí foi perguntar lá ao Ministério e me chamou e disse, realmente nós vamos criar o cargo para você e depois vamos criar o cargo, passa a existir. Certo. Então você vê, passou a existir por acaso. Isso é que é esquisito. E ele me convidou crente que existia. Né? Agora, você tocou, Antônio Olinto, na palavra Nigéria, uma nação amiga.
Aliás, pratica até um belo futebol, não é? Também. Aprendeu conosco. E você tem uma vivência muito grande de África. Eu gostaria que nós dessemos um pequeno intervalo e voltaremos dentro de instantes aqui com a entrevista com o jornalista e escritor Antônio Olinto, pelo nosso Frente a Frente na Rede Vida de televisão. Até já. Frente a Frente com Arnaldo Nisquier. Frente a Frente com Arnaldo Nisquier. Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, hoje entrevistando o escritor Antônio Olinto, o genial criador da Porta de Livraria, que continua aí sendo publicado em alguns jornais. Antônio Olinto é também crítico literário do jornal Tribuna de Imprensa e, portanto, ele permanece na ativa, graças a Deus, fazendo muitas coisas bonitas pelo nosso país, como foi o caso do livro Maison d'Eau. La Maison d'Eau, que é a casa de água. Não é, Olinto? Conta um pouco a história desse livro, que é o seu maior best-seller, já traduzido em diversos países. Não, é traduzido em 19 idiomas, imagina. Quando eu fui para a Nigéria, como eu acabei de contar em Retiro Cultural, certo. Eu já sabia, e Zora era especialista em assuntos africanos, e nós sabíamos que um grande grupo de brasileiros ex-escravos, eles haviam regressado à África Ocidental em busca da sua terra. Era a Israel deles, não? Eles tinham voltado. Voltado, mas muitos. Agora, sabíamos disso Bantus, sudaneses, isso? Não, Iorubás. Iorubás, Grunsis, Dagôs, principalmente porque o grande pesquisador e fotógrafo e antropólogo francês Pierre Verger lá tinha estado antes e conheceu aquele grupo de negros inteiramente africanos falando português, português brasileiro, na Nigéria. Na Nigéria. E ficou espantado com aquilo, examinou a situação, tirou fotografias, veio para o Brasil e começou a tirar fotografias das religiões afro-brasileiras aqui em comparação com a de lá. A mesmíssima coisa. Se aparecia uma dança de Xangô na Nigéria, ele fotografou uma dança de Xangô na Bahia, a mesmíssima coisa. Sendo que na Bahia eles conservavam, quando conservam ainda hoje, a língua iorubá, uma espécie de latim da religião afro-brasileira. Nós sabíamos disso, a Zora já tinha escrito livros sobre o assunto, Três Mulheres de Xangô, mas quando chegamos lá encontramos um grande Brazilian Quarter, um quarteirão que não era um quarteirão, um bairro brasileiro, com sobrados luso-brasileiros, falando português, ainda toda a arquitetura luso-brasileira, falando português, e nós nos misturamos com essa comunidade. Eu passei a fazer pesquisa, eu ia de casa em casa nesse bairro, visitando cada casa, qual é a sua família, de onde é que você veio, veio de Minas Gerais, veio da Bahia, veio de Pernambuco. Gente pobre. Uma classe média de lá. Classe média não tão pobre assim não, porque eles chegaram lá, entraram numa classe média local, tinham conhecimentos que o africano não tinha, sabiam construir uma casa, sabiam fazer doces, sabiam passar. Se incorporar alguma cultura que foi útil. Essa cultura nossa, luso-brasileira, sabiam passar, sabiam cozinhar comidas que não eram só as africanas. São pesadas. E os ingleses que lá estavam como donos da terra, aproveitaram esse know-how dos brasileiros até para plantar cacau. E eles aí passaram daí a pouco a ser os maiores produtores de cacau do mundo. Como a Malásia já tinha feito com a borracha. Já tinha feito com os nossos ex-escravos que levaram esse know-how para lá. Essa amizade toda redundou numa grande admiração minha por aquela gente. Quando eu encontrava uma africana de 80 anos, começava a conversar e ela falava no Rio de Janeiro, ou falava na Bahia. Eles tinham saudade? Absoluta saudade. Porque esses tinham ido crianças com os pais.
Então não tinham ficado muito contentes, eles queriam voltar ao seu habitat. que era esse, eles eram brasileiros. E a Romana da Conceição, que foi a inspiradora da Mariana, a principal personagem do meu romance A Casa da Água, nós fizemos questão de convidá-la para aqui e convencemos o Itamaraty a trazer a Romana ao Brasil. Ela veio ao Brasil em 1963, visitou o Brasil desde Pernambuco até São Paulo, foi a Brasília, foi recebida pelo João Goulart, que era o presidente, foi recebida por todos os governadores. E quando eu convidei, eu disse: minha tia, a senhora está contente de ir ao Brasil? Ela disse: estou feliz como água de chafariz. Água de chafariz? Eu disse: mas que expressão é essa, minha tia? Não se diz mais isso no Brasil? Quando a gente tinha uma coisa muito contente, muito alegre, todo mundo dizia no Rio de Janeiro e na Bahia: eu estou feliz como água de chafariz. Eu disse: minha tia, não tem mais chafariz, nós não temos mais chafariz. Aquela alegria da... Em alguns lugares não tem água. Pois é, aquela alegria da água, que o chafariz fazia uma espécie de coisa alegre, não existe mais. E todos aqueles que ainda sabiam o seu português, uma vez um deles, que era o Jorge Borges da Silva, que com 80 anos não queria saber de mais nada, a não ser tomar a sua cervejinha e passear pelo bairro, ver as moças bonitas que ele queria ver. E ele chegou perto de mim e disse assim: pois é, eu estou precisando tomar uma cerveja. Eu disse: pois não, tio Jorge. Então tirei uma nota de 10 nairas, que é, digamos, 10 libras mais ou menos, e dei para ele. Ele pegou a nota, sentou-se no chão e disse: dinheiro na mão, bunda no chão. Eu disse: mas que frase bonita. Ele disse: não preciso trabalhar, vou ficar no chão. Ganhei o dinheirinho, passo o dia todo tomando minha cerveja. Essa cultura toda está na Igreja Católica. Eles são católicos, está no Bumba. Eles são católicos. São católicos, quer dizer, eles nos trouxeram a religião deles e levaram a nossa. Vê como essas transformações e mudanças, como são curiosas. E são católicos de levar tudo a sério, missa dominical. No primeiro sábado, a tia Romana foi lá me ver: a que horas o senhor quer ir à missa amanhã? Eu disse: aonde? Eu disse: aqui no Holy Cross, na Santa Cruz, é a Catedral Católica. Eu disse: ela disse, tem 8, 9, 10 e 11. Eu disse: 10 é uma boa hora. Então, eu venho aqui apanhar o senhor e sua senhora. Então, por enquanto a gente está nos chamando de senhora ainda, né? Claro. Então lá fomos nós para a missa e todo domingo nós estávamos na missa. Cheio, igreja cheia. Cheia, e cantavam hinos numa mistura de iorubá e português. Era Nossa Senhora Mimó. Mimó é sagrado, santo em iorubá. Então fazia Nossa Senhora Mimó, Nossa Senhora Santa. Misturavam as duas línguas. E criaram músicas, os padres eram quase todos irlandeses, que são católicos, né? Então esses padres irlandeses aprenderam também um pouco de português. Eu não podia fazer uma coisa que eles faziam, uma ação de graças na igreja, porque eu tinha conseguido fazer aquilo. Eu inaugurava um curso lá de português, aí eles diziam: vamos no domingo à missa fazer uma ação de graças. Agradecer a Deus. É uma coisa impressionante, impressionante. É bonito porque há tantos quilômetros de distância e há tantos anos também do desenraizamento, né? Agora, outra coisa, o que eles mais gostavam de fazer? Dançar o Bumba Meu Boi em português. É boi, é boi. E os meninos que eram bisnetos já não sabiam a língua portuguesa. E eu perguntava assim: o que você está cantando? É boi? Eu disse: não sei não, mas é uma coisa muito boa, muito alegre, é coisa de brasileiro. Olha só. E quando eles saíam para a rua, os velhos gritavam: oba, oba, brasileiro está na rua. Quer dizer, brasileiro na rua era festa ao mesmo tempo. Perfeito. E quando eles têm certos santos, como Nossa Senhora dos Prazeres, é a Nossa Senhora que protege os prazeres. Então eles dançam diante do altar para Nossa Senhora dos Prazeres. Olinto, e você manteve contato com essa gente? Mantive. Depois que eu saí de lá, não agora ultimamente, mas depois que eu saí de lá, eu passei uns 20 e tantos anos indo lá todo ano. Que bonito. Eu fazia conferências, ia encontrar amigos. Alguns amigos meus depois foram ministros, mas depois a situação lá ficou muito desagradável devido a problemas políticos e revolucionários. O regime ditatorial. O regime ditatorial num país da África é quase que uma decorrência natural de toda a formação deles. Eles têm uma formação de governo forte.
de quem está no governo deve mandar de fato. Isso vai desaparecer, eu acho, com o tempo. A democratização vai levar algum tempo, mas em alguns países já está acontecendo. E por curioso que pareça, na África do Sul, que é um país democrático. Pois é, agora você vê a Nigéria, que tem o petróleo, né, como riqueza, inclusive transaciona com o Brasil e tudo. É um país muito rico em recursos. E pena rico, que, enfim, esses regimes políticos são assim complicados, né? Mas você ficou devendo aos nossos telespectadores uma explicação sobre a razão da Casa da Água. Exato. Existe uma Casa da Água em Lagos, chama-se The Waterhouse, a Casa da Água, e eu me baseei numa história real da Casa da Água, porque Lagos é cercada de lagos salobros, de água salobra, não tinha água. A água vinha de 80 quilômetros de Abeokuta de barco, e ali eles vendiam a água, ou então você apanha água para si mesmo. Um brasileiro chegou e disse, por que não fazer um poço? Na Bahia eu tinha poço. São os poços artesianos. Então ele fez um poço e passou a vender água. Ninguém tinha água em Lagos, ele era o único dono de um poço. E ficou bilionário, é evidente. Não? Ele vendia baratíssimo, mas aquelas filas... Depois ele criou uma multinacional para vender em Búzios, né? Exato. Búzios, Cabo Frio. É uma festa. É a mesma coisa, né? Mas então havia filas imensas, desde manhã cedo, de madrugada, para comprar a água dele. Eu coloquei uma mulher fazendo isso. Eu conheci bem a Casa da Água, a família toda, a neta desse Cândido da Silva, que tinha inventado isso, e escrevi a história, então, de uma luta pela água. De uma mulher brasileira que vai lá e resolve fazer um poço e com isso fica milionária e cria os filhos, e o filho dela acaba presidente da República de um país que aconteceu. Silvanus Olímpio, filho de 2 baianos, foi o libertador e o primeiro presidente de Togo. Foi assassinado depois. Problemas políticos fizeram uma revolução e mataram Silvanus Olímpio. Mas a vida dele, que eu fui lá conhecer os pais ainda vivos com quase 100 anos, a filha dele, Beatriz, eu acompanhei aquela história dos brasileiros que um chegou a presidente da República, ministros havia assim, sem conta. O seu José Martins, que era ministro do Trabalho. Olha só. E isso nos seguintes países: Nigéria, Dahomey, que hoje mudou de nome, é Benin, Togo. Em todos esses 3 países havia ministros brasileiros e um teve um presidente da República. Chegou a ser presidente. Nós não conhecemos esse lado do Brasil. E esse meu romance, A Casa da Água, eu fiz com todo o amor e entusiasmo para mostrar uma coisa que o Brasil não conhecia. Agora, Olinto, e se o Brasil tem força na África como imagem, não é? Porque eles devem admirar o Brasil, é o nosso irmão mais velho que se emancipou de Portugal e hoje é uma grande nação, indiscutivelmente é. O Brasil não tem relaxado um pouco em relação aos seus interesses na África? Inteiramente. Há vários motivos. Em primeiro lugar, no começo foi um entusiasmo, não é? A nossa diplomacia e os nossos governos, todos tinham um entusiasmo muito grande. Depois, com a Revolução de 64, esse entusiasmo diminuiu um pouco porque a África estava um pouco afastada dos nossos problemas imediatos. Então, houve um afastamento que eu considero até, digamos, natural, foi natural. Mas depois, a deterioração dos governos de lá. Todas essas revoluções e governos ditatoriais. Então, ficou difícil. O contato, mas eu acho que é culpa nossa também. Nós teríamos... Imagina o que eu fiz quando eu fui a Giro Cultural. A Romana me disse, perguntou às horas, no Brasil ainda tem gente da minha cor? Só tinha diplomata branco, não é? Então a Zora disse, minha tia, só tem. Mas como é que não estão aqui na embaixada? Eu aí voltei, eu ia deixar o cargo depois de 3 anos, eu procurei o Itamaraty e disse, olha, eu tenho um candidato para me substituir. Então, quem é? Eu disse, é Ademar Ferreira da Silva. Eu me lembro desse capítulo. Eu vou precisar fazer uma pequena interrupção, porque nós temos que dar essa brechinha. E eu quero que você tenha tempo para expor
a presença do Adhemar Ferreira da Silva, um grande mito, um grande amigo meu, já esteve inclusive aqui no nosso programa, a presença do Adhemar Ferreira da Silva na diplomacia brasileira. Exato. E se isso se fez, Olinto, em algum momento, e parece que foi uma experiência vitoriosa, por que não se pode voltar a experimentar esse tipo de diplomacia pragmática, não é? E usando os mitos brasileiros para que eles pudessem estar em países como, por exemplo, os países da África. Nós vamos falar... Desenvolverei essa tese. É isso que eu quero. Dentro de instantes, aqui de volta, no nosso Frente a Frente, pela Rede Vida de televisão. Até já. Frente a Frente com Arnaldo Nisquier. Frente a Frente com Arnaldo Nisquier. Estamos de volta com o nosso Frente a Frente pela Rede Vida de televisão, hoje entrevistando diretamente do Rio de Janeiro, nos estúdios da KTV, o jornalista, o escritor e o acadêmico, membro da Academia Brasileira de Letras, secretário da Academia Brasileira de Letras, Antônio Olinto. Você estava contando, Olinto, a respeito dessa figura notável da vida brasileira, meu amigo Adhemar Ferreira da Silva. Como é que foi a ideia de pensar no Adhemar como diplomata e qual foi o resultado disso? Eu, quando voltei em umas férias, eu já tinha calculado que estava chegando ao fim da minha missão. Eu comecei a pensar, mas quem é que pode tomar o meu lugar, levar à frente o que eu estou fazendo e atender aquele anseio dos brasileiros lá de terem um homem da cor deles nesse posto. Comecei a pensar e me ocorreu. Adhemar, bicampeão olímpico, advogado, já tinha se formado em advocacia, advogado, homem inteligente que eu conheço só de ver assim, em rádio, ele é muito, então não conhecia. Bem falante. Aí telefonei para ele, disse, olha, aqui é Antônio Olinto, eu sou adjunto cultural na Nigéria, eu queria muito conversar com você. Você costuma vir ao Rio de vez em quando? Eu costumo. Você pode vir ao Rio para conversar comigo, que eu não estou podendo ir a São Paulo agora, e é um assunto importante para mim, para você e para o Brasil. Ele aí veio. Não sei se foi por causa dessa, para mim, para você e para o Brasil. Ele veio ao Rio. E eu aí disse, eu vou apresentar o seu nome para adjunto cultural na Nigéria, é o cargo que eu vou deixar. Disse, mas como? Disse, olha, você não fala inglês também? Ele já sabia inglês, já tinha essa vantagem. Ele fala finlandês. Pois é, exato. Ele é uma cabeça então ele disse, fala inglês. Pois é, então é o ideal, você fala inglês, chega lá com o mito do bicampeão olímpico, que é uma maravilha, e você é um homem formado, portanto tem todas as condições para ser o adjunto cultural do Brasil na Nigéria. E ele disse, mas será que eles aceitam? Eu disse, eu queria primeiro conversar com você, agora eu vou voltar. Ele voltou para São Paulo, eu fui para Brasília, comecei, falei com um, falei com outro, e a coisa estava indo, aí eu pensei, bom, eu tenho que ir lá em cima. E consegui lá, por intermédio do Raul Riff, uma conversa com o presidente João Goulart. Eu fui então e disse, presidente, a minha ideia é essa, eu vou deixar o cargo, seria que o adjunto cultural da Nigéria fosse Adhemar Ferreira da Silva. Ele na mesma hora pegou a ideia. Disse, mas que grande ideia. Disse, ótimo, então fala com o Itamaraty. Aí é o presidente. Mas não há a menor dúvida, eu vim para o Rio, já fui lá no departamento cultural, me disseram, não, Adhemar, que já estava consagrado que era o Adhemar. Perfeito. Eu voltei para a Nigéria, para despedidas, e passei mais uns meses, e ele se preparou para ir. Eu esperei a chegada dele, o embaixador era o Merapena, José Oswaldo de Merapena. E o Merapena entusiasmado também com a chegada dele, porque viu a importância da presença do Adhemar ali naquele lugar. A repercussão disso, né? Ele chegou, eu apresentei à comunidade brasileira, houve uma festa para recebê-lo, e ele ficou. E foi um ótimo, extraordinário adjunto cultural. Ficou quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Além do mais, ele começou a ensinar português aos descendentes que não sabiam, os meninos, ao violão.
Ensinava português ao violão, o que fez muito sucesso. Para mim, o Itamaraty cometeu um erro. Por que não, terminada, digamos, a missão dele lá, mandá-lo para a Suécia como adido cultural? Até porque ele tinha feito Pois sucesso. é, tinha feito sucesso lá na Finlândia, ou então para os Estados Unidos como adido cultural. Quer dizer, aproveitar aquele, digamos, aquele material, que era um homem com toda aquela postura de intelectual, um grande esportista e que teve uma experiência diplomática. Podia continuar, não terminou o tempo, voltou para cá. É pena. Quer dizer, foi uma pena Não que houve continuidade. não se aproveitou isso de um que tinha provado estar preparado para aquilo. Claro. Foi um grande adido. Um erro, pois é. Agora, foi um Olinto, você é vice-presidente internacional do PEN Clube. É sou. presidido pelo nosso Marcos Almir Madeira. Aqui, o exato. que representa isso? Contatos? Afinal, conte um pouco o que é o PEN Clube, O porque PEN tem Clube muita foi gente fundado que não em conhece. 1923 por um grupo de ingleses, com inclusive Bernard Shaw fazia parte, o H.G. Wells, e era uma chamada PEN Club para defender a literatura e direitos autorais, etc. Mas, com o tempo, se transformou num instrumento poderosíssimo para defender a liberdade de opinião. E o PEN, ao longo dos anos, toda vez que um escritor, ou jornalista, ou pensador era preso, o PEN, que foi fundado em todos os países, tem hoje em 95 países, se movimentava para protestar e para soltar. E conseguia às vezes não, mas às vezes conseguia. E nessa luta pela liberdade de imprensa foi exatamente nos anos, depois de 23, em que as ditaduras se multiplicaram pelo mundo. Foi, inclusive aqui na América Latina. Inclusive nós aqui, e começaram a prender escritores e jornalistas. O PEN deixou de ser, a partir de então, não apenas uma reunião de escritores para discutir literatura, etc., mas também uma defesa do escritor naquilo que ele tem de mais sagrado e puro. A sua liberdade. A sua liberdade, seja qual for, se é contra ou é a favor, não faz mal. Você tem que ter liberdade de dizer isso. E o PEN Internacional, como eu estava em Londres, como adido cultural, aí já tinha saído da Nigéria, já tinha sido professor em Nova York, fui para Londres, e em Londres eu frequentei o PEN e fui a congressos do PEN em todo o mundo. Eu fiz conferências com o PEN na Índia, na Tailândia, na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, depois Estados Unidos, Portugal, percorre tudo isso até a Suécia, porque cada ano tem um ou dois congressos. E aí é a oportunidade. Aí lá estou eu. Um dia fui eleito vice-presidente, que é um cargo vitalício. Quer dizer, vai o resto da vida. Um dia fui eleito, há vários vice-presidentes, há hoje uns 8 vice-presidentes. Então fui eleito e fiquei muito contente com aquilo. Eu me lembro, eu fui assistir a um congresso do PEN Clube no Copacabana Palace. Copacabana Palace. Foi e você nesse... era Mr. Olinto, e todo mundo atrás. Exato, eu disse, esse homem tem prestígio. Tantos anos ali junto com o PEN, mas foi uma grande experiência, porque me lembro que de vez em quando, um dia lá o chinês, nosso amigo, nós protestamos contra um outro escritor chinês que estava preso, e o chinês disse, não, nós vamos soltá-lo, mas aí ele parou e disse assim, mas o Mr. President, dirigindo seu inglês, que era o presidente, né? Ele até que não é muito bom escritor, sabe? É uma espécie de subliterato. Aí diz o inglês, meu querido, se ser subliterato e mau escritor fosse motivo de cadeia, a metade dos escritores ingleses estariam atrás das grades. Isso é bem inglês, né? Bem inglês, né? Você vê como é que o PEN... Ali ele colocou todos os desafetos nessa lista. Mundo, na lista de subliterados. Entrou todo mundo ali, né? O PEN é, portanto, uma força. Quer dizer, o PEN significa poesia... Poesia, ensaio e novela, né? PEN é isso. Poesia, ensaio e novela. E é pena também de pena. Também. Então exatamente. É pena de pena e a poesia, ensaio e novela. E agora, nesta semana, nós estivemos juntos na posse de um novo membro do PEN Clube, que é a escritora Rosisca Darcy de Oliveira,
que esteve conosco aqui na semana passada, participando do nosso programa, e aliás foi brilhante, porque muita gente assistiu e houve muita repercussão. Ela fez a defesa dos direitos da mulher, né? É uma coisa... Nós estamos na data. Pois dentro de 4 dias. Está se comemorando e com toda a reverência, com todo o respeito. Agora, Olinto, você que não para, porque eu sei que você não vai dizer a sua idade, mas você já fez 60 anos, né? Eu vou dizer. Pode dizer, com essa lucidez toda, eu acho que deve dizer. Eu sou de 1919, quer dizer que tenho 78 anos completos. Bem vividos. A caminho dos 79. Bonito. Isso é muito bonito. E o Olinto está fazendo o que a gente chama, enfim, na nossa maneira de dizer, um livraço. Ele está fazendo um grande livro sobre a vida e a obra de Benedito Valadares. E eu queria exatamente que o Olinto dissesse aos nossos telespectadores o que o levou a fazer esse livro e por que Benedito Valadares. Eu trabalhei com ele há muitos anos. Ele foi governador do meu estado, Minas Gerais, e eu me dava bem com meu tio lá, o senhor, o vigário-geral, se dava muito bem com ele, que era governador. Quando ele veio para o Rio, já depois da redemocratização, eu o conheci e um dia ele me convidou para trabalhar com ele como assessor. Eu aceitei, passei 10 anos com ele, além de ser jornalista, fazer várias coisas, era assessor dele também. Então fiz campanhas políticas em Minas Gerais, fiz discurso em Pará de Minas, em Ubá, em Belo Horizonte, no sul de Minas, em toda parte eu fiz discursos. E no velho PSD, que era o partido que ele era presidente, eu ajudava na secretaria do PSD e fazia todo aquele trabalho que a gente faz em geral de contactos. E conheci-o muito bem e foi um homem de grande inteligência, um escritor, para mim, de grande valor. Os livros dele, principalmente Espiridião, é um livro até hoje eu releio num estilo meio machadiano e meio anatoliano, no Anatole France, né? E vejo, mas como é que esse homem ainda é mal visto hoje? Pois é, isso aqui eu queria perguntar. Ele foi cercado de anedotas. O tempo todo, ele virou uma figura anedótica. Ele foi um político importantíssimo. Ele era Gaffer. O Gaffer sofre, né? Porque o Gaffer troca palavras. O Gaffer, ele me disse que realmente, uma vez ele foi fazer um discurso para a inauguração de um banco e se atrapalhou e disse: este banco está sendo criado para emprestar dinheiro a juros longos e prazos curtos. E era evidentemente o contrário, né? E ele aí se deu conta e viu gente rindo, né? Mas essas coisas que ele tinha, evidentemente, esse caráter assim de cometer gafes a cada instante, foram levando os inimigos políticos a valorizar isso, valorizar esse lado e desvalorizar o outro. Mas o homem que predomina na política brasileira de 1930, digamos, 33, quando ele foi feito interventor, não é? Até a morte em 72, é um homem que não pode ser um completo nincompoop, como diz o inglês, não é? Quer dizer, uma pessoa inteiramente sem valor. Desprovida de valor. E o que ele tinha aí era muito isto. Quando ele morreu, eu estava em Londres e eu prometi a mim mesmo, eu vou escrever sobre Benedito. Fiquei com aquilo na cabeça, mas a vida vai seguindo. Quando chegou no ano passado, eu disse: bom, está na hora, eu vou fazer um livro sobre Benedito. Estive em Minas Gerais. Aí fui entusiasmado por Saulo Coelho, que tinha sido um membro do PSD, ele e o Osana Coelho, que foi governador, amigos do Benedito. Conversei com a Helena e Lúcia, as filhas dele, e disse: olha, eu vou fazer uma biografia sobre o seu pai, o vosso pai, no caso, para as duas, né? E vai ser uma chamada biografia a favor. Todo mundo faz uma biografia contra. A melhor biografia de todos os tempos é tida como uma biografia de James Boswell sobre o Dr. Johnson. E quando se lê hoje é um modelo. Foi uma biografia inteiramente a favor. Foi um laudatório. Eu não vou fazer um laudatório, mas eu vou mostrar o homem, inclusive, com suas gafes. Isso é para quando? Isso é este ano, que eu espero lançar isso até outubro. Veja essa coisa, a Brasília, eu chego perto dele e diz assim: mas o senador, ele era senador na época, senador, o senhor está gostando de Brasília? Ele olhou assim para Brasília e disse:
eu vou te contar um instante, o segundo em que Brasília começou a ser feita. Ele disse, o senhor sabe? Ele disse, claro, eu era governador do estado, 1938, 39, e precisava de um bom prefeito para Belo Horizonte. Naquele tempo, o governador nomeava o prefeito. E tinha um prefeito que não estava indo tão bem, e eu me lembrei, Juscelino. Juscelino tinha sido secretário dele, particular. Depois foi deputado federal em 33. E disse, Juscelino, chamei o Juscelino e disse, você vai ser prefeito de Belo Horizonte. Ele disse, não quero não, não quero não. Quero não porque o Getúlio fechou a Câmara em 37 e cortou minha carreira. Eu quero ser só médico. Se o senhor tiver um lugar para diretor do Hospital de Clínicas, que está vago, o senhor pode me nomear. Ele ficou triste dele recusar, mas fez a nomeação e me disse... No hospital. Aí ficou pensando, quem é que eu vou escolher? Ele disse, Edson Alves da Silva, presidente do Banco Hipotecário de Minas Gerais, meu compadre. Ligou para o Edson, secretário, não está. Ligou para casa, mulher do Edson, não veio ainda, vem almoçar. Ele ficou trabalhando, chega o secretário do Benedito e diz, ó, o Juscelino está aí fora outra vez. Diz, para quê? Já fiz a nomeação dele. Ele está ansiosíssimo. Aí entra o Juscelino e pergunta, governador, o senhor já escolheu, já nomeou o novo prefeito de Belo Horizonte? Aí o Benedito ficou olhando e disse, não, por quê? Eu pensei num, mas não achei. Eu cheguei em casa e contei para a Sara. A Sara me disse, você recusou ser prefeito de Belo Horizonte? Mas, Sara, nós não tínhamos combinado que eu ia ser só médico. Se eu combinei isso com você, porque pensei que ninguém ia te convidar para mais nada. Volta lá correndo e aceita. De modo que se o senhor não escolheu ainda, eu aceito. Me disse que pensou em dizer não. Aí toca o telefone. Ele atende, é o Edson Alves da Silva. Governador, o senhor procurou por mim? Procurei. Aí eu olhei, você estava assim, com os lábios, ansioso. Eu disse, não era nada não, Edson, depois era um assunto, mas não tão urgente, depois eu falo com você. E nomeou Bateu e disse, está bem, Juscelino, você vai ser o novo prefeito de Belo Horizonte. Aí diz o Benedito, neste segundo começou a se construir Brasília. Ele foi um grande prefeito, foi a deputado, grande governador, foi a presidente e fez Brasília. Aí eu disse, então o senhor é o autor de Brasília, hein? Indiretamente. Indiretamente. Né? Essas coisas eu vou contar. Isso. E coisas que ele me contava a cada instante, ele me contava uma história. Olha, né? Eu vou prometer a você que quando o livro estiver pronto, você vai voltar aqui no nosso programa para contar outras passagens, mas aí um programa só sobre Antônio Olinto e Benedito Valadares. Com todo prazer. Por hora, muito obrigado. Eu quero agradecer muito a presença aqui no nosso programa do jornalista, do escritor e acadêmico Antônio Olinto. Nós colocamos um ponto final no programa de hoje. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 20 horas, com mais uma apresentação do Frente a Frente pela Rede Vida de Televisão. Muito obrigado, amigos, e até lá. Frente a Frente com Arnaldo Nisquier.